Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Úrsula é um romance da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis, publicado em 1859. É considerado o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil. O romance foi publicado com o pseudônimo Uma Maranhense. O romance foi ter a sua segunda edição apenas em 1975, graças à organização de Horácio de Almeida. Úrsula é considerado um romance precursor da temática abolicionista na literatura brasileira, pois é anterior à poesia de Castro Alves e às Vítimas Algozes de Joaquim Manuel de Macedo. Então, Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, foi publicada em 1859. Maria Firmina desconstrói uma história literária etnocêntrica e masculina, até mesmo em suas ramificações afrodescendentes. Úrsula não seria apenas o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira, fato que nem todos os historiadores admitem, mas é também o primeiro romance da literatura afro-brasileira. Entendida essa como a produção de autoria afrodescendente, que tematiza o negro a partir de uma perspectiva interna e comprometida politicamente em recuperar e narrar a condição de ser negro no Brasil. Então, veja a importância dessa obra. Então, a primeira mulher da literatura brasileira e também um romance afrodescendente, com produção afrodescendente. A temática e o negro a partir de uma perspectiva interna e comprometida politicamente em recuperar e narrar a condição de ser negro no Brasil. Acresce-se a isso o gesto civilizatório representado pela inscrição em língua portuguesa dos elementos da memória ancestral e das tradições africanas, já que o livro data de 1859. Texto fundador. Úrsula polemiza com a tese segundo qual nos falta um romance negro, pois, apesar de centrado nas vicissitudes da heroína branca, pela primeira vez em nossa literatura, tem-se uma narrativa da escravidão, conduzida por um ponto de vista interno e por uma perspectiva afrodescendente. No prólogo da obra, a autora afirma saber que pouco vale esse romance, porque é escrito por uma mulher e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e conversação dos homens ilustrados. Por trás dessa declaração de modéstia, a escritora revelou sua condição social, o fato de não ter estudado na Europa, nem dominar outros idiomas, como era comum entre os homens educados de sua época. Por si só indicava o lugar que ocupava na sociedade em que nasceu. É desse lugar intermediário, mais próximo da pobreza que da riqueza, que Maria Firmina corajosamente levantou sua voz através do que chamou mesquinho e humilde livro. E mesmo sabendo do indiferentismo glacial de uns e do riso mofador de outros, desafiou ainda assim o dou a lume. Agora o resumo dessa obra, sobre o que trata Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Fica comigo
até o final do vídeo para a gente fazer uma análise também da cultura e da sociedade. Então, 1859, antes da abolição da escravatura, já vai relacionando com a história do Brasil, tá? Antes da abolição da escravatura, Brasil Império. Sinopse, então, um resumo do livro. O romance trata de uma trágica história de amor entre dois jovens, a pura e simples Úrsula e o nobre bacharel Tancredo. E aparentemente é uma história clássica de amor impossível, como muitas de seu tempo. Porém, logo se nota, pelo tratamento dado aos personagens negros, às mulheres e à escravidão, que as preocupações presentes no romance são outras, pois, apesar de ter sido escrito num período de nacionalismo exacerbado, destoa da literatura produzida em sua época em muitos aspectos, já que não parece estar comprometido com o projeto romântico. Então, nesta época, o romantismo no Brasil, que era fundar a ideia de nação, construindo, através de suas narrativas, um ser nacional. O prólogo estabelece o território cultural que embasa o projeto do romance. Em 1859, momento em que a prosa de ficção dava seus primeiros passos na literatura brasileira, com seu gesto, sob muitos aspectos inaugural, Maria Firmina apontou o caminho do romance romântico, como atitude política de denúncia de injustiças, há séculos arraigadas na sociedade patriarcal brasileira e que tinham no escravo e na mulher suas principais vítimas. Foi, portanto, como mulher e como afro-brasileira, que a autora pôs-se a narrar o drama da jovem Úrsula e de sua desafortunada mãe, ao qual se acrescentaram os infortúnios de Tancredo, traído pelo próprio pai, e a tragédia dos escravos, Túlio, Susana e Antero, que receberam no texto um tratamento marcado pelo ponto de vista interno, pautado por sua profunda fidelidade à história oculta da diáspora africana no Brasil. Essa solidariedade para com o oprimido é absolutamente inovadora, se comparada àquela existente em outros romances abolicionistas do século XIX, pois nasceu de uma outra perspectiva, pelo qual a escritora, irmanada aos cativos e a seus descendentes, expressou pela via da ficção seu pertencimento a esse universo de cultura. A narrativa se articula a partir de um triângulo amoroso formado por Adelaide, Tancredo e seu pai. Esse triângulo é desfeito com a derrota de Tancredo. Cria-se então um segundo triângulo formado por Tancredo, Úrsula e seu tio. Mas há também uma tríade, formada por 3 personagens negros, que vão aparecendo ao longo da narrativa, cuja importância vai tomando proporções cada vez maiores. Túlio, mãe Susana e Antero, que, juntamente com o jovem Tancredo, dão um tom diferente da narrativa. Um leitor desavisado pode entender seus papéis como um mero acessório para o drama dos demais personagens. Porém, ao ler com cuidado que o romance merece, percebe-se que o drama dos escravos
vai tomando proporções cada vez maiores, a ponto de prender a atenção do leitor. Então, Úrsula de Maria Firmina dos Reis. Tá gostando do vídeo? Dá um like. Vamos continuar? Antero e Túlio. Antero é um escravo de idade mais avançada e de bom coração. Na história, ele atua como guarda da casa do comendador Fernando. Sua figura é mostrada em apenas alguns momentos característicos e específicos da história. Em sua aparição principal, o escravo leva a personagem Túlio, que é um prisioneiro, para um quarto úmido e nauseabundo. Pai Antero cuida dos prisioneiros da senzala, ou seja, um negro que, de certo modo, contribui com a escravidão dos seus. Dentro do local fechado e livre dos olhos de seu dono, Antero desaba em um momento de pesares e lamenta o estado de prisão que Túlio se apresenta, alegando que a mãe do escravo prisioneiro acabou sob os tratos do comendador. Apesar de sua presença na trama não ser longa, o escravizado Antero, embora com defeitos, é quem ajuda Túlio a fugir da prisão, em que o comendador o mantinha. Nesse momento do livro, essa personagem mostra-se afetiva e empática, contrapondo sua personalidade inicial. Passam-se 8 horas dentro do quarto e Antero nota que Túlio está desesperado. Diante disso, ele tenta confortar o homem, buscando iniciar uma conversa. Nesse momento, vem à tona o episódio que faz de Antero um homem com os mesmos defeitos que os brancos. Ele tenta beber alguma bebida alcoólica, mas sem sucesso, pois a cuia estava vazia. Arremessa-a para longe com desprezo e declara odiar o próprio vício. Com esse episódio, a autora do livro intenciona igualar o negro com o branco, de forma a mostrar que Antero é um homem comum, capaz de ter as mesmas características que qualquer ser humano. Ela faz isso em oposição ao pensamento da época, em que os negros não podiam ser considerados seres humanos. Na época, as personagens negras eram tratadas como vilãs ou pessoas de menos valor. A personagem Túlio, vendo nesse acontecimento uma esperança, inicia um diálogo com Antero, declarando sentir pena de sua dependência ao vício. Antero, então, diz que a bebida é seu único vício e que esse não prejudica ninguém. Para demonstrar a Túlio o valor do trabalho e o valor dos símbolos locais e africanos, utiliza a bebida alcoólica como marca identitária da africanidade. A bebida tomada por um escravo e a bebida tomada por um homem trabalhador e livre situa como válvula de escape para a sua condição de escravo. E no passado remoto como costume sustentado pela moral do trabalho. Diante da oportunidade de diálogo com o prisioneiro, ele conta a história de seu passado, alegando que quando era mais novo, embriagava-se. No entanto, mesmo sabendo do mal que a bebida o faz e fez, ele defende-se. Diz que trabalhava e gastava seu dinheiro com o que gostava. O livro traz problemas reais vividos por ele, colocando, através da história, o branco e o negro em posição de igualdade em relação aos sentimentos que todo ser humano possui. Em sua aparição,
a personagem cumpre o papel contrário ao caráter elevado de Túlio. Durante seu diálogo com o prisioneiro, sendo apresentada como alguém de autoestima baixa e atormentada por pensamentos negativos. Antero surge com um contraponto à ideia de que todo escravo negro era uma pessoa de alma boa. A personagem atua como voz de contradição, a superioridade dos brancos ao trazerem os negros africanos para o Brasil. Animado, ele relembra notoriamente os costumes de sua terra e do vinho de palmeira, bebido no ritual africano do descanso semanal. Ele faz do Brasil um lugar de escravidão e da África uma terra de liberdade, colocando em evidência sua identidade cultural. Então, essa obra, Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, ela foi escrita no contexto do Brasil anterior à abolição da escravatura, mas posterior à promulgação da Lei Aberdeen pela Inglaterra, que fornece uma oportunidade singular de percepção do contexto social da época, dando o enquadramento fornecido pela escritora. Ao passo que existe uma lacuna de documentação histórica na condição dos escravos no país, o romance pode ser analisado como uma importante base para estudos socioculturais dessa condição, que na perspectiva do sociólogo José Souza é uma das principais bases da construção da sociedade brasileira. Nesse aspecto, a personagem Mãe Susana, que é uma negra escravizada, aparece na obra como uma voz anti-escravidão e que traz à tona as barbáries cometidas pela estrutura do tráfico negreiro operado no Atlântico. A personagem Mãe Susana é a voz da escritora que clamava por igualdade e via negros e brancos como irmãos, assim vocalizando as angústias dos milhões de negros que sofreram com a citada estrutura. A mãe de Úrsula era dona de Susana, uma escrava já idosa que sofrera muito durante a vida. Apesar da imensa dor em seu coração, que era consequência de anos de saudade da terra natal e da liberdade que um dia tivera, a escrava era muito grata por Luísa e amava Úrsula. Além dela, Susana também possuía muito carinho pelo escravo Túlio, que depois de separado de sua mãe biológica, foi cuidado por ela como um filho. A apresentação da personagem ocorre no 9º capítulo. Susana também possuía um carinho pelo escravo Túlio, que depois de separado de sua mãe biológica, foi cuidado por ela como um filho. A apresentação da personagem ocorre no 9º capítulo, no qual Túlio debate sua alforria com a personagem. Ao decorrer da sessão, a escrava narra sua história desde os tempos em que era uma mulher livre na África, servindo assim como representante literária de milhões de escravizados, provenientes da colonização europeia, focalizando a intenção da autora em transmitir esse perfil escravocrata. Tá gostando do vídeo? Dá um like. Obrigada. Susana conta como foi capturada em sua localidade natal, ainda no continente africano. Embora não seja definido o local de origem da personagem, pode-se assumir que ela provavelmente venha dos portos localizados em Cabo Verde, dado a conexão marítima entre esta localidade e o estado do Maranhão. Segundo sua história, a mulher foi capturada por 2 homens
que a levaram até o navio negreiro, onde foi posta a bordo, com cerca de mais de 300 recém-escravizados. Sua família, entretanto, não foi junto na viagem, que durou 30 dias e que a levou ao Brasil. Quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo que ficava, pátria, esposo, mãe e filha e liberdade, meu Deus, o que passou no fundo da minha alma, só vós o pudestes avaliar. Meteram-me a mim e a mais 300, companheiros de infortúnio e de cativeiro, no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo. Quando é mais necessário a vida, passamos nossa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. As condições narradas pela escrava são deploráveis. A água fornecida era suja, a comida era ruim e porca, e os escravizados eram acorrentados visando evitar revoltas. A narração de Susana prossegue dizendo que é horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos, e que muitos de seus companheiros morreram no trajeto. No desembarque ao Brasil, Susana foi então acolhida pelo comendador Paulo, um homem muito frio e que derramava sangue sem horror. Susana sofrera muito e lamentaram os maus tratos a seus irmãos negros e a si mesma. Contudo, pouco tempo depois, o comendador casou-se com a senhora Luísa B., que sabia de suas maldades e se sentia mal com as horríveis ações do marido. Portanto, após sua morte, a senhora Luísa B. e sua filha decidem ajudar os escravos a esquecer suas passadas desditas. Mediante o resumo focado na personagem Susana, constata-se que o discurso utilizado parece romper com a visão tradicional do negro propagado na época. Os escravos do livro tinham consciência de suas condições e reconheciam sua cultura e o passado africano, diferente das obras de Iracema e o Guarani de José de Alencar, por exemplo, das quais os personagens indígenas colonizados eram queridos e inocentes, caso demonstrassem sensibilidade passiva aos feitos civilizatórios do nobre português. Além disso, ao abordar a questão da escravidão e trazer dela acontecimentos que cabem muito bem à realidade dos negros da época, como a viagem de Susana até o Brasil, cujo palco era o típico navio negreiro, ou como o relato das atrocidades cometidas pelo comendador Paulo contra seus escravos. Maria Firmina dos Reis denuncia os problemas da escravidão, colocando personagens como Susana, Túlio e Antero no pano de fundo de um romance. Afinal, era assim o cotidiano dos oprimidos, apesar deles sofrerem nas mãos dos donos, sempre estiveram no pano de fundo das famílias para as quais trabalhavam. Outra razão pelo qual a autora decide inserir as personagens negras na história como coadjuvantes é pela forma indireta com a qual ela consegue criticar a questão escravocrata sem afrontar a sociedade que leria sua obra. Então, quem leu a obra dela em 1869 eram a maior parte mulheres brancas. Lembra da formação do público leitor no romantismo, certo? Seria naturalmente inaceitável que Úrsula fosse uma personagem negra, por exemplo, ou que a protagonista fosse Susana,
uma escrava de personalidade forte, que encarava sem medo a autoridade de sua região. É possível averiguar que, assim como os outros personagens negros da obra, Susana desempenha um importante papel na discussão abolicionista, pois não apenas vítima da escravidão, era também um exemplo de resistência contra seu senhor cruel. Apesar de muito sofrimento, não se submetia à crença de que sua situação era normal e relatava com amargura a viagem até o Brasil. Aliás, é na inclusão dessas figuras conscientes de sua história que Úrsula se destaca entre as outras obras da época, porque é a partir dela que Maria Firmina dos Reis não somente narra um romance, mas também denuncia os podres da sociedade que ninguém queria enxergar, tornando-se então uma obra atemporal dentro da discussão abolicionista no Brasil. Então, vou deixar na descrição o link da obra. Eu sou a professora Ana, fazendo o resumo para você. Obrigada por você ter assistido até o final o vídeo. Dá um like se gostou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Obrigada.